Aleluia. Levante a sua mão assim comigo para o céu e agradeça a Deus porque o Senhor estendeu as mãos dele sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E nós estamos nessa manhã jubilantes de alegria, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Oh, glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, como é bom a presença do Senhor. Aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, vamos ler o texto sagrado que nos foi proposto, de Romanos 13, 11. Glória a Deus, glória a Deus. Confesso aos irmãos que cantar é melhor do que... Parece que é mais fácil, né? É bom cantar, irmão. Se você deixar, eu passo o tempo todinho aqui cantando, nós vamos embora para casa depois. Alguém já balançou a cabeça? Não. A palavra de Deus é boa, né, irmão? A palavra do Senhor é maravilhosa. Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vamos falar em um coro bem forte, com muita energia, porque todos tomaram café da manhã, né? Nossa versão que está aí no telão, vamos lá, 1, 2, 3. É isso. Amém? Tome seu assento nesta manhã. Nosso querido irmão já orou, nos entregou nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus está conosco nesta manhã. Irmãs, o tema da mensagem nesta manhã que o Senhor Deus colocou no meu coração, 3 palavras. Diga comigo, e isto digo. Fala, e isto digo. Esse é o tema. E isto digo. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: isto eu falo, ou isto eu digo. Naquela versão ele diz o seguinte: e isso fazei. Agora, o que Paulo está falando para a gente fazer? O que ele disse? O que é que Paulo disse? E o que é que ele disse para que seja feito? É isso que nós vamos, nesta manhã gloriosa, estar discorrendo com as irmãs e os irmãos à medida que o Espírito Santo for ministrando no nosso coração. Quando eu estava fazendo um apanhado dentro do texto para a nossa consideração, eu percebi que o livro de Romanos, principalmente o capítulo número 12 e o capítulo 13, eles fazem parte de um mesmo parágrafo, ou de um mesmo, digamos assim, Paulo começa um assunto no capítulo 12, verso 1, e termina no capítulo 13, versículo 14. Então, todo esse texto de 12 e 13 de Paulo aos Romanos é um assunto só. Ele é um assunto só. E quando ele chega no verso 11, ele diz o seguinte: tudo isso que eu falei com vocês, fazei. É isso que Paulo fala. Tudo isso que eu falei com vocês, faça isso. E nós vamos ver nesta manhã o que foi que Paulo disse. Vira para a sua irmã e diz assim: o que Paulo disse? Nós vamos ver nessa manhã. Paulo falou alguma coisa, né? Paulo falou alguma coisa, e nós vamos ver o que Paulo falou nesse capítulo 12 e o capítulo 13. Porque ele foi bem enfático. E isso eu digo. Aí ele diz o seguinte: por que você diz, Paulo? Sabe quando você vai fazer uma exegese no texto, você precisa fazer perguntas, né, para o texto. Perguntas para o texto. Paulo, o que você disse? Bom, eu vou ver. Por que você disse? Porque eu conheço o tempo. Eu sei que a hora está se aproximando. É preciso ter muito cuidado, porque o momento em que nós estamos vivendo, e é interessante que Paulo falou isso há quase 2.000 anos atrás, ou por que não dizer 2.000 anos atrás, para a gente ser mais exato. 2.000 anos atrás.
Todos os apóstolos, todos os discípulos, todos os homens de Deus, eles esperavam Jesus na geração deles. Paulo esperava Jesus na geração dele. Ele diz o seguinte, lá em Coríntios, ele diz assim, nós os que estivermos vivos. Ele não contava que ele ia morrer. Ele achava que Jesus iria chegar quando ele estivesse vivo, pastor Lestone. Se nós, ele se inclui, os que estivermos vivos. E ele, naquele tempo, ele já dizia que os tempos já eram difíceis. João fala sobre isso. Filhinhos, já é o quê? A última hora. João 2,18. 1 João 2,18. Já é a última hora, filhinhos. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, e nos últimos dias, apostatarão da fé. E Paulo fala de Himeneu, de Alexandre, que foi homens hereges e que se apostataram da fé. Paulo esperava Jesus naqueles dias. O profeta Isaías faz uma pergunta lá atrás, há muito tempo. Guarda, que hora que nós estamos da noite? Que hora que nós estamos da noite? João responde, estamos na última hora. Última hora. Aí Paulo diz o seguinte, olha, eu estou falando isso com vocês, tudo isso que eu falei é porque eu conheço o tempo. Ele diz o seguinte, que já é hora de nós despertarmos do sono e ficarmos alerta. Porque ele estava se referindo à volta de Jesus, à busca, ao arrebatamento, conforme nós já ouvimos aqui hoje. E ouvimos ontem também, né? Ele estava se referindo ao final da história para a igreja na terra. Entenda que o final, se a gente fosse entrar em aspectos escatológicos, a gente vai ver que o final ele tem etapas. Para a igreja virá primeiro. Para a igreja, o final do mundo vai vir primeiro. Quando eu digo fim do mundo, eu digo fim do nosso tempo nessa terra. Glória a Deus. Nós somos os primeiros. É por isso que o texto diz, os últimos serão os primeiros. A gente não pertencia, passamos a pertencer pela morte sacrificial e a aceitação de que Jesus é o nosso Salvador. Seremos os primeiros a subir e para ir morar na eternidade com Ele. Aí Paulo diz, fica atento, porque está chegando a hora. Fica atento, porque está chegando a hora. Eu comecei a fazer um apanhado, sabe? Quando você vai fazer qualquer pesquisa, em qualquer situação, pesquisa de livros ou pesquisa de computador, você quer achar um determinado assunto, você procura palavras-chave. E eu procurei algumas coisas chaves, palavras-chave dentro do capítulo 12 e o capítulo 13, porque eu estou falando no capítulo 12 e 13, porque o versículo 11 só surgiu por aquilo que Paulo falou no capítulo 12 e no capítulo 13. Só surgiu por causa disso. O texto é extraído desse contexto. Aí, eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Obviamente, os estudiosos que estão aqui podem concluir outras coisas. O texto sagrado é muito rico. Mas eu tirei 8 palavras-chave que eu transformei em textos-chaves ou frases-chaves dentro desse capítulo 12 e o capítulo 12 e o capítulo 13 de Romanos. E eu queria que o Marcos me ajudasse ali, colocasse no telão, que o capítulo, geralmente no capítulo 13 é que está mais concentrado isso que nós vamos ver aqui agora. Olha aí, número 1, eu vou trazer para os irmãos um texto que diz assim, submissão às autoridades constituídas por Deus. Diga comigo, submissão às autoridades constituídas por Deus. Número 2, leia comigo. Conservação de uma sã consciência. Número 3. 4. Número 5. Número 6. 7. Número 8. Nós vamos discorrer esses 8 tópicos aqui. E nós vamos aprender como ou o que é que Paulo disse e que nós temos que observar, porque o tempo está próximo. Primeiro, coloque para mim, Marco, número 1. Primeiro, submissão às autoridades constituídas por Deus. Nós vemos isso exatamente logo no primeiro versículo do capítulo 13. Irmãos, o que nós estamos vivenciando em nossos dias atuais é uma insubmissão.
Nós estamos numa manhã de estudo bíblico, ok? Amém? Insubmissão. É muito difícil, em nossos dias atuais, no mundo de hoje, ser submisso. Ninguém gosta de ser submisso. Nós estávamos, há poucos minutos atrás, antes desse trabalho começar, conversando com alguns obreiros e falando a respeito da submissão. Ninguém quer ser submisso. Todo mundo acha que é o dono do seu próprio nariz, acha que pode fazer o que bem entender. E eu estava comentando com o obreiro, uma das coisas que mais me admira é a hierarquia. O pastor Ciro estava na porta ali, agonia mesmo. E ele olhou para mim e disse assim, pastor Télcio, o que nós vamos fazer? Eu falei, pastor Ciro, o senhor é o pastor da igreja. Foi assim, pastor? Falei, pastor Ciro, entra, a igreja é do senhor. Aí o senhor é o pastor da igreja. Aí eu virei para o irmão e falei assim, olha, eu amo submissão. Eu amo a gente ter alguém na nossa liderança. Nós não somos dono de nós mesmos. Nós temos alguém que tem autoridade espiritual sobre nós. Isso fala de princípio de autoridade espiritual. Ninguém pode, irmãos, ser dono. Tem alguém que diz assim, infelizmente, eu preciso falar. Infelizmente, a gente às vezes abre um trabalho e a pessoa vem com todo carinho, pastor, eu quero trabalhar, eu quero. Aí começa o trabalho a crescer, ele também já cresce o olho e já não quer mais ser submisso, toma conta da situação. Não, agora, aqui quem manda sou eu, ninguém de lá vai mandar aqui. Isso é insubmissão, isso é síndrome de Satanás. Vocês vieram aqui para ouvir verdade ou eu passar a mão na cabeça? Isso é síndrome do diabo. Foi assim que aconteceu com Lúcifer, quando ele ainda era um anjo de luz. Ele disse o seguinte, para que eu vou ficar submisso a esse Deus aí, se eu posso pegar o meu trono e colocar no nível dele e me assentar juntamente de igual para igual? Falta de submissão. Não, meus amados irmãos, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo ama a submissão. Paulo diz o seguinte, toda alma esteja sujeita às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Irmãos, não me tome como machista, eu não sou, detesto machismo, não gosto disso. Mas me deixa dizer uma coisa para você, e eu provo isso, a minha esposa está aqui, ela sabe que eu não sou. Ela sabe que eu chego em casa e vou para a cozinha e lavo as vasilhas. Ela sabe que ela sabe que eu passo pano na casa. Ela sabe que eu passo velho. Para mim não vai diminuir nada. É pena que os irmãos não estão aqui para escutar, né? Está gravado, passa para eles ouvir depois. Não vai diminuir em nada. Mas nós estamos vivendo em um tempo de um ativismo feminista. E eu estou falando para as irmãs aqui nesta manhã. E eu vou falar. Estamos vivendo em um tempo do ativismo feminista. Sei lá o que é isso. Eu ia falar, mas não falei. Essa coisa que nasceu no inferno. Os irmãos sabem que existia uma era na nossa cultura que chamava era patriarcal. Essa era patriarcal, ela está vinculada à Bíblia Sagrada, e a gente percebe isso lá no Pentateuco. Lá no Pentateuco nós presenciamos, a gente vê essa era patriarcal. Que era a era em que os patriarcas, ou seja, o dono da casa, o chefe, era o sacerdote do lar. O sacerdote do lar. Ele era o provedor de tudo. Infelizmente, naquela época existia, né, um homem que tinha várias irmãs, ou várias mulheres. Isso era permitido por Deus, muito embora isso não era a vontade de Deus. Mas era permitido por Deus. Esse conceito veio de geração em geração, e por que não dizer, chegou até nós, no sentido de que o marido é o cabeça, não é? E Paulo escreve sobre isso aos Efésios, capítulo 5, ele fala exatamente sobre a liderança familiar que pertence ao homem. Essa cultura judaico-cristã precisa permanecer e prevalecer, com a exceção de que o Senhor vetou a qualquer que seja mais do que uma esposa. Isso é pecado quando existe uma
uma, uma, uma coisa que não excede a isso. O Senhor nos deu uma esposa. Paulo diz, marido de uma só esposa. O que eu quero mostrar para os irmãos é que mesmo com esse avanço e esse progresso das irmãs, do feminismo crescente, antigamente as irmãs eram realmente colocadas de lado na sociedade, não existia essa liberdade que existe hoje, e eu quero dizer que essa liberdade que as mulheres têm em nossos dias atuais, isso veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que abriu essa porta, foi Jesus que revelou, que mostrou outro lado da situação. A Bíblia é clara em afirmar que Jesus, ou antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus é outra. Jesus chegou e marcou a história, e as irmãs se tornaram livres. A propósito, muitas irmãs, elas patrocinavam o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não dá o direito nenhum das irmãs deixarem de ser submissa aos seus maridos. Amém? Queria ouvir um amém, né? Irmãs não têm direito nenhum, biblicamente falando, de não ser submissa aos vossos maridos. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse isso: sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Irmãos, o princípio da autoridade parte de que todas as leis físicas do universo são mantidas por meio da autoridade de Deus. Diga, todas as leis físicas do universo é Deus que mantém. O vento assopra porque Deus mantém. Aleluia. As nuvens caminham porque Deus mantém. As estrelas estão paradas no mesmo lugar no céu porque Deus mantém. O sol está no seu lugar porque Deus mantém. A lua está lá porque Deus mantém. Como é maravilhoso você ver. Uma hora você vê a lua meia-lua, outra hora você vê a lua cheia, outra hora a lua desaparece, outra hora você vê a lua crescente. Deus mantém a ordem no universo por causa da autoridade que Ele tem sobre todas as coisas. Esse princípio da autoridade é algo que vem da parte de Deus. Deus é um ser organizado. Ninguém é dono de si. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você tem que olhar para... Dê uma olhada de lado para a sua irmã aí. Agora fala com ela: você é maior do que eu. Ai, ai, ai. Não é fácil falar isso, não. A gente... Eu quero ser maior do que você. Vocês gostaram, né? Na prática é que é melhor do que na conversa. Virar e falar é uma coisa. Mas se eu que acho que sou superior, ou eu digo, você é superior a mim, mas tem coisa que você faz que aí, ó, rapaz, que quem manda sou eu, viu? Jesus é o maior homem da história. Eu não vou falar de Jesus como Deus, por favor, porque o texto sagrado diz: como sendo Deus não usou o ser Deus. Então eu não vou falar de Jesus Deus, vou falar de Jesus homem. Ele foi o maior homem da história que a terra pôde sentir o prazer de ser pisada por ele. Jesus foi... Eu estou dizendo foi porque ele não é mais, ele agora está acima. Deus deu a ele um nome que está acima de todos os nomes. Mas quando ele andou na terra há 33 anos, nunca surgiu antes dele, nem surgirá depois dele um maior do que ele. Maior médico, maior psicólogo, maior psicanalista, maior mestre, maior professor, maior líder. Ele é o maior, ele é o maior. Quantos concordam comigo? E digam o nome dele: Jesus é o maior. Rabachuri miai. No entanto, ele passou a mão numa bacia, colocou nos pés do discípulo e começou a lavar. O problema nosso é que a gente quer que lavem os nossos pés e não lavar os pés dos outros.
1 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano. Paulo disse assim: todavia, nós os apóstolos, eu considero que somos os últimos, como condenados à morte, para que Cristo apareça na sua vida. Quanto maior no reino de Deus, menor é. Lembra de João Batista? Dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. O ministério de João foi 6 meses. Compraram o que João fez, o que Paulo fez. Jesus disse que João era maior do que Paulo. 6 meses. É que a gente acostuma com grandes coisas. Grande, grande. Só que grande para Deus é. E pequeno para Deus é. Você quer adorar o Senhor nessa manhã? Esse é o princípio de autoridade. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Só Deus tem autoridade, só Deus é o Todo-Poderoso, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, e todos nós devemos nos submeter a Ele. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo da pós-modernidade. Ai, relógio, eu ainda estou na submissão das autoridades constituídas por Deus. Eu falei com a minha esposa: quanto tempo vocês vão me dar? Ela disse: você quer quanto tempo? Quase que eu falei 3 horas. Mas eu falei: não, me dá 10 minutos, 50 minutos, o tempo que você me der eu paro. Eu vou parar na hora certa. Mas se eu não terminar, amém? Amém? Eu vou até onde der, porque senão não posso correr, tem que falar. Amém? Estamos combinados? O tempo que nós estamos vivendo é o tempo da pós-modernidade. Se você for percorrer a história e estudar um pouquinho, você vai ver que essa pós-modernidade começa com a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um avanço feminista. As mulheres... E, na verdade, aqui nos Estados Unidos, quando a gente estuda a história um pouquinho dos Estados Unidos, a gente percebe que na Segunda Guerra Mundial a maioria foi para a guerra. Os homens saíram de casa e foi para a guerra. E as mulheres eram mãe, era pai, era tudo. Era tudo nesse período. Muito problema, muita dificuldade. E as irmãs tinham que trabalhar, cuidar da criança, parar as coisas, fazer a comida, e chegar em casa, limpar e tudo. E os maridos estavam na guerra, metendo chumbo na costela um do outro lá e morrendo. As irmãs, as mulheres, então, adquiriram uma certa independência. A Segunda Guerra Mundial promoveu esse espírito de independência feminista. Isso são as... Não sei se eu posso dizer, mas me ajudem aí. Se vocês não concordarem, não tem problema. A gente pode pensar junto, né? Essas mazelas da sociedade que aconteceram. Guerra só traz problema. É por isso que Jesus é o príncipe da paz. Ele não é príncipe de guerra. Muito embora ele é o chefe do exército, muito embora ele é o guerreador de Israel, mas ele é o príncipe da paz. A guerra de Jesus traz paz no seu interior, aleluia. Mas, infelizmente, o mundo, com as suas armas e armamentos bélicos e problemas e dificuldades, separa a humanidade, distancia todo mundo e vira aquela confusão, aquela bagunça. E o progresso, ou a liberdade, mas uma liberdade libertina, ela foi criada no conceito feminino e as mulheres começaram a assumir o controle de tudo. Hoje em dia você vê mulheres em todas as áreas da sociedade, sim ou não? Errado isso, pastor? Claro que não, meus irmãos. Não, não e não. Mas nós não podemos esquecer que mesmo com o crescimento feminino, a palavra de Deus ainda continua sendo a palavra de Deus. Você pode ganhar até mais do que o seu marido. Você pode. E se a minha ganhar mais do que eu, glorifica a Deus. Você pode ganhar mais do que o seu esposo. Você pode falar mais inglês fluente do que o seu esposo. Irmãos, eu estou falando de submissão para as irmãs. Num congresso feminino. Você pode sim crescer intelectualmente, mas saiba, eu sou submisso. Ai, ai, ai. Eu preciso ser submissa, sujeitar a autoridade. O meu esposo ainda é o sacerdote da nossa casa.
Agora, que os esposos estivessem aqui, porque eu ia falar, larga de moleza, né? Seja sacerdote. Sacerdote ora, sacerdote jejua, sacerdote lê Bíblia, sacerdote conhece a Deus, sacerdote pega a esposa e os filhos e leva na presença de Deus. Agora, esse sacerdote que fica por aí só de sombra e água fresca, assistindo televisão. Bom, não estou falando para homem hoje, né? Vou parar por aqui. Irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu fui dormir às 2h da madrugada hoje, pedindo ao Senhor graça para ministrar essa palavra. Minha esposa chegou, foi para a cama, eu disse, vou ficar aqui. Ficar aqui. Submissão, irmãs, diga comigo, submissão às autoridades constituídas por Deus. Segunda coisa, tem mais coisa para falar aqui, principalmente na questão do ativismo feminista, mas vamos deixar para lá, porque eu quero terminar. Mas a grande característica desse tempo é a ausência de regras. A grande característica da pós-modernidade, irmã Valdete, é a ausência de regras. Ou seja, ninguém manda em mim. Não tem esse contexto, esse conceito? Ah, não, meu marido não manda em mim, meu pai não manda em mim, a minha mãe não manda em mim. E hoje, irmãos, principalmente nessa nação, onde os direitos humanos, que nem é direitos humanos, para mim é direito desumano, porque está estragando a nossa sociedade, está destruindo a nossa sociedade. É o espírito progressista. É o espírito progressista, eu digo que é a esquerda progressista. Parece que o progressismo é depois da esquerda, se é que ainda tem. Quem fica à esquerda é bode, é cabrito, é quem pula, é quem berra, é quem não escuta nada. Quem fica para a esquerda, meu Deus do céu, a direita do Deus Pai é filho de Deus, é aquele que obedece, é aquele que ora, é aquele que busca, é aquele que está na presença de Deus. Entenda lá o que você quiser entender. Tu não é bobo? Tecalabachure miaia. Elizabeth Elliot. Eu falei isso numa vigília que eu preguei para as irmãs há um tempo atrás, nem sei mais. Essa vigília que tinha aí no Zoom. No Zoom, né? No WhatsApp, no grupo, whatever. Elizabeth Elliot, ela foi uma missionária no Equador. Morreu com 88 anos de idade. Aqui nos Estados Unidos, ela é uma americana. No ano de 2015, essa mulher partiu para o Senhor. Olha o que essa mulher disse. O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de crente. Mas o fato de ser crente me faz um tipo diferente de ser mulher. Essa mulher, quando eu li essa frase, eu falei, meu Deus. Isso serve para os homens também, viu? Serve para nós. Irmãs, irmãos em Cristo Jesus. Deus é o nosso, Jesus é o nosso chefe. É Ele que nós temos que obedecer. E se Ele mandou a gente ser submisso, por que não ser? Por que não ser? Eu vou apenas dar uma rápida, eu preciso falar isso. Você percebeu, pastor Suimar ficou 15 anos ou 16 anos sem vir aqui. Sem vir aqui. E ele falou comigo, falou com os obreiros também, que ele estava com medo de ele chegar aqui. Ele não sabia o que queria encontrar. Sabe o que ele encontrou? Um povo que abraçou. Sabe por quê? Porque os obreiros têm submissão. A gente é submisso. É tão bom. Eu olho para o pastor Cido e vejo, é o meu pastor. Pastor Cido olha para o pastor Suimar e diz, é o meu pastor. Pastor Suimar olha para o pastor Sival, é o meu pastor. Pastor Sival olha para o pastor Zé Wellington Júnior hoje, é o meu pastor. O Zé Wellington Júnior olha para o Zé Wellington, pai, é meu pastor. Irmãos, submissão. Não levanta a cabeça e acha que você é dono de você, não, porque tem um dono. O dono, Deus é o nosso dono, é Ele que manda. E nós temos mais é que obedecer às autoridades constituídas por Deus.
Segunda coisa, conservação. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Mais forte, outra vez. Meu irmão, pelo amor de Deus, colocaram até gelo aqui para mim. Troca para mim isso aqui, por favor, que senão a minha garganta vai embora. Traz só a garrafinha para mim, cadê ela? Tira esse gelo daqui, meus amados irmãos. Amém? Com a garganta, você falando, aquece as cordas vocálicas. Toma água gelada, pastor Israel. Já era. Conservação de uma sã consciência. A conservação da consciência deve ser a razão da nossa obediência. Diga, a conservação da nossa consciência deve ser a razão da nossa obediência. E não o medo. Porque tem gente que obedece, irmã Isa, só porque está com medo. Tem gente que só obedece porque está com medo. Tenho medo. Mas por que você está obedecendo? Rapaz, se eu não obedecer, o homem pisa na minha garganta. Se eu não obedecer, rapaz, eu vou para o inferno. Se eu não obedecer, rapaz, eu tenho... Não, irmãos, faça isso com prazer. Obedece porque é maravilhoso obedecer. Jesus diz o seguinte, o Paulo diz o seguinte, como ao Senhor. Por causa da sua consciência. O que adianta você obedecer, mas lá dentro da sua consciência, no seu coração, no seu homem interior, eu estou obedecendo, mas na hora que tiver uma horazinha, eu vou mostrar quem eu sou. Não tem isso? Já aconteceu isso com você? De você pensar assim, não, ok, vou ficar calado agora, depois eu pego ele. Depois eu... Deixa eu encontrar ele fora daqui. Ou isso não acontece na sua vida? Acontece na vida de todos nós. A gente, às vezes, obedece mais pelo medo. Mais pelo medo do que para conservar uma consciência pura. Precisamos cuidar da nossa consciência. Coloca para mim aí, por favor, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 1 e 2. Primeira carta. Você está com a sua... Cadê as Bíblias? Deixa eu ver a Bíblia. Cadê? A gente acostumou com esse negócio desse telão, né? E a gente só tem Bíblia de enfeite a gente, às vezes, nem lê a Bíblia. A gente chega no estudo bíblico e só encruza o braço assim e fica só esperando de lá com a Bíblia no colo. Abra a sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Obrigado, meu irmão, por trocar essa água. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O verso 2 diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo o quê? Se você ler, lê o verso 3, deixa eu ver se o verso 3 é o verso 3. Verso 3, lê para mim. Uau. Você está vendo, meus amados irmãos? Paulo está falando de alguém que perde a consciência ou tem a consciência cauterizada dentro da igreja. Estão trabalhando, olha aí, isso aí é trabalho. Isso aí é trabalho que eles pensam estar realizando para Deus. Por que fazem isso de forma errada, ultrapassando os limites ou aquilo que Deus faz? Porque têm a consciência cauterizada e fazem tudo por medo e não por fé. E tudo aquilo que um crente faz tem que ser por fé e não por obras. Não para poder cumprir com sacrifícios, esperando que por causa disso vai alcançar alguma misericórdia da parte de Deus. Não, a misericórdia de Deus é de graça. Nós não merecemos. Não cauterize a sua consciência. Como é que isso acontece? A gente peca hoje, peca amanhã, torna a pecar, não se arrepende, não pede perdão, vai pecando, acostuma com o pecado. Acostuma com o pecado, entra no templo,
canta, profetiza em pecado. Canta, ministra, sobe no púlpito, prega, e prega bonito, faz chover fogo do céu, a glória supostamente de Deus desce, e está em pecado. Vai chegar naquele dia, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, pregamos, falamos que o Senhor é bom, expulsamos os demônios. Ele vai olhar, eu não te conheço. Who are you? Hã? Nunca te vi, nunca, em outras palavras, nunca te vi, nunca. Imagine Deus falando isso. Você imagina Deus falando, eu não te conheço? Nunca. Irmãos, isso aí é uma figura de linguagem, porque Deus conhece tudo. Sabe de tudo. Mas Ele não conhece, nunca vos conheci como filho dele. Está cantando, está pregando, está fazendo, está ganhando alma para Jesus e indo para o inferno. É isso que Paulo está falando, e digo isto. Isso o que, Paulo? Tenha consciência sã. Tenha consciência pura. Irmão, não vá para a cama sem antes não pedir perdão ao seu esposo que você brigou com ele. Uau. Aquela discussãozinha na beira da... Quando ele chegou, né, meio bravo, meio alterado, houve uma discussãozinha. Paulo disse, não vá dormir sem antes não consertar. Não se ponha o sol sobre a vossa... Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ireis, mas não. É isso que Paulo está dizendo. E digo isto, o que é Paulo? Conserve a sua consciência. Sã, perfeita, pura. A oração é para que os homens levante mãos santas sem ira e nem contenda. Agora, meus amados irmãos, Hebreus capítulo 13. Você, ainda Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem Timóteo, capítulo 1, verso 18, diz assim, conserve a fé. Ele fala assim, Timóteo, conserve a fé e uma boa consciência. Irmãos, eu não tenho tempo, mas eu queria mostrar para os irmãos o que é consciência dentro do conceito psicológico. O que é consciência? Consciência é aquilo que te faz entender o mundo. Uau! É aquilo que te coloca dentro das coisas, para que você possa perceber. Consciência é a percepção do universo ao seu redor. Consciência é a maneira em que você posta, é o seu saber entrar e o saber sair. É a maneira como você é como crente. Isso é consciência. Eu sei. Paulo revela uma alta capacidade de consciência quando ele diz o seguinte, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele a quem eu crio, é poderoso para guardar o meu depósito. Oh, halabashurimiai. Aleluia. Quantos aqui sabem quem tem crido? Isso é estado de consciência. Ah, meu Deus. Conserve essa sã consciência. Paulo fala, cuidado com as obras mortas da carne, porque elas podem ofuscar o brilho de Deus que existe na sua consciência. Quanta gente, irmãos, você já viu aquela pessoa, você viu aquela pessoa que está na igreja, ele é cheio de Deus, ele é de oração, de jejum e de consagração, aí você olha nele, você vê o brilho de Cristo, já sentiu isso? Você olha nele assim, você vê o brilho de Deus, ele chega perto de você, você sente prazer, mas se aquela pessoa peca, começa a distanciar, os primeiros passos, vai se afastando, vai parando, sai do banco da frente, vai para o banco de trás, sai do banco de trás, vai passando, quando a pouco está lá na porta, e você olha, aquele brilho foi embora. Isso acontece. Você, cadê aquele brilho que tinha nos olhos do irmão, da irmã? Foram as obras da carne que começou a entrar e apagou o brilho do Espírito. Paulo está dizendo, conserve a sua sã consciência. Como crente, e digo o que, Paulo? Conserva a consciência. Pastor, como é que a gente pode resolver esse problema da consciência? Ah, mas que coisa linda. Hebreus 9, 13. Dá para você abrir a sua Bíblia aí, Hebreus 9, 13?
Eu tenho que parar às 11 horas, é? Quem falou? Uau. Hebreus 9. Irmãos, é uma manhã de estudo bíblico, né? É ler a Bíblia. É ler a Bíblia. A irmã... esqueci o nome da irmã. Irmã Sleide. Tá, irmã Sleide? Difícil demais o seu nome. A irmã Sleide me disse, pastor, eu queria que o senhor fosse lá trazer uma palavra sobre escatologia. Eu falei, irmã Sleide, me dá uns 3 dias. Como é que fala assim com 2 horinhas? Não tem jeito, né? Isso é um seminário. Irmão, isso é um seminário. Capítulo 13, 12, 13 é um seminário. A gente precisa aprender a ser crente. Você vai ver, só vai para o céu quem é crente, viu, irmão? Só vai para o céu quem é crente. Agora, o diabo também é crente, cuidado. Não obedece. E crente desobediente tem lugar no inferno. Mas crente salvo tem lugar no céu. Olha o que diz o texto sagrado. Portanto, Hebreus 9, 13, seguinte. A seguir, portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre aqueles que estão, ou sobre os que estão cerimonialmente impuros, justifica, isso aqui a gente precisava te explicar, mas vamos passar, você depois estuda mais na sua casa. De forma que se tornam exteriormente puro, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que mediante o Espírito Eterno ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte ou de obras mortas. Você quer uma sã consciência? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava e purifica a nossa consciência. Ele diz assim, para que nós possamos servir ao Deus vivo. Servir ao Senhor com as roupas sujas, manchadas, não dá. O sacerdote jamais poderia entrar no santuário com as suas vestes sujas. A primeira coisa que ele tinha que fazer era passar na pia de bronze e se lavar. Lavava. O sacerdote, quando ia para entrar, ele passava na pia, era uma peça que existia entre a entrada do tabernáculo e o pátio. Ficava no pátio, entre o portão do muro, da cortina, ele chegava, passava no altar do incenso, do holocausto, depois saía dali, lavava-se para ir adorar. Tem gente que quer adorar tudo sujo. A Bíblia diz o seguinte, quando você for trazer oferta ao Senhor, lembra-te se tem alguma coisa errada. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se tem, deixa a sua oferta, não oferece, porque vai ser sacrifício de tolo. Deus não vai receber a sua oferta, Deus não vai receber a sua oração, Deus não vai receber o seu louvor. Você pode cantar igual uma cigarra, rasgar o peito. Pode fazer o que você quiser, pode fazer, sei lá o que faz. Piruleta, marabalismo, pode fazer o que você quiser. Vai soar como nada no horizonte e nada. Deixa a sua oferta, vai e conserta com seu irmão. Depois que você consertou com ele, vem e oferece a sua oferta. Aleluia. Tem um monte de tolo oferecendo sacrifício. Tolo, sacrifício de tolo. Deus não está recebendo nada. Deus não está recebendo o seu louvor. Deus não está recebendo a sua adoração. Deus não está recebendo, eu vou repetir. Deus não está recebendo. Por quê, pastor? Você está de mal com a sua irmã? Você está de mal com o seu irmão? Você não aguenta ver a cara dele? Tem uns que falam assim, eu perdoo, pastor, mas ele para lá e eu para cá. Que perdão é esse? Você imagina se Jesus falasse isso comigo? Ó, meu filho, eu vou te perdoar, mas você para lá e eu para cá. Onde eu ia parar? Como é que é, pastor? Como é que pode perdoar, mas não conviver? Perdoar, mas é você para lá e eu para cá. Pastor, mas isso é difícil. Quem falou que é fácil? Quem falou que é fácil?
Isso é muito difícil. Eu concordo. Mas como é que a gente faz? Não, eu não sei como é que você faz. Pergunta a Jesus, porque Jesus entra no seu coração. Aleluia. Aleluia. Quando ele entra no seu coração, fica fácil. Quer uma prova disso? Gálatas 2:20. Corre lá, corre lá, corre lá. Gálatas 2:20. Gente, não vamos ficar só em 2 mesmo até agora, hein? Gálatas 2:20. O que está escrito aí? Não, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Eu já estou o quê? Irmãos, a expressão aqui crucificado com Cristo é: eu já morri com Cristo, eu estou morto. Estou morto, não é isso? Eu estou morto com Cristo. Estou morto, morto, morto. Você já viu morto ter sentimento? Hã? Não. Se você chegar com uma nota de $100 e dar para um morto, ele vai pular de alegria? E se você assinar um cheque de $1 milhão, falar que é seu, rapaz. Bichinho lá, ó. Hein? Checão de $1 milhão. Rapaz, levanta daí, toma aqui. O que ele vai fazer? Você acha que ele vai reagir? Por quê? Está morto, né? Está morto. Chega perto dele. Talvez $1 milhão não, porque ele não vai mexer com as emoções dele. Mas dá um beliscão nele assim, aperta o dedo assim, vai bem no meio do nariz dele assim, aperta. Ele vai brigar com você? Não. Por quê? Mas você está beliscando o morto. Dá um tapa na cara dele, então. Ah, mas provoca o bichinho, gente. Provoca. Eu estou caçando um jeito de você provocar o morto. Você acha que ele vai reagir? Por quê? Porque ele está... O problema é que nós reagimos porque a gente está vivo. Esse é o problema nosso. A gente está vivo, pastor Juliano. Vivo. Mas o texto de Paulo... Olha o que Paulo diz. Eu estou crucificado com Cristo. Estou na cruz, morto, acabou a minha vida terrena, acabou as minhas emoções terrenas, tudo agora é modelado, remodelado, é transformado, é feito pelo Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo, todavia, não mais vivo, mas o quê? Completa. Ai, ai, ai. Você se lembra quando Jesus estava na cruz? Ele estava sendo esbofeteado, ele estava sendo crucificado, ele estava sendo criticado. Eu estou falando, e Paulo disse assim, eu digo isto, eu estou dizendo o que Paulo quis dizer. Jesus estava na cruz para morrer, e os algozes, ele olha do alto da cruz e diz assim, Pai, manda um tufão aqui, um vento forte, arrebenta com tudo que está aqui. A oração de Jesus foi essa? Mas você já orou assim? Você já orou assim? Ou você nunca orou assim? Senhor, mostra para ele quem sou eu, mostra. Senhor, olha a oração dos crentes. Senhor, eu sei que eu sou teu servo. Tu sabes o quanto eu tenho orado, jejuado. E esse vizinho meu, esse irmão está me perturbando. Senhor, mostra para ele. Mostra o quê, meu filho? Mostrar que você é bom, que você ora, que você jejua? Mostrar que você tem poder para pisar na cabeça dele e matá-lo? Mostrar que o seu Deus é poderoso para trabalhar ao seu favor, como se fosse um fantoche? Como se fosse uma máquina que você fizesse dele o que quisesse? Como se ele não tivesse as suas próprias vontades e que ele fosse um mago ou alguém que tivesse ao seu dispor. Diga, meu filho, eu vou fazer o que você quer. Se é matar, eu mato. Jesus olha do alto da cruz e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Bom, o problema não é meu, o problema é seu e o problema é meu. Para ser igual a ele. Filipenses 2:5. É Bíblia, irmão, nós estamos tudo Bíblia. Pregar aquela mensagem evangelística, ontem nós ouvimos, né?
Hoje nós temos que ouvir a Bíblia. Essa manhã é Bíblia. Não que a mensagem do irmão... Irmão, foi Bíblia pura ontem. Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus usou o pastor Juliano. Mas nessa manhã, o Senhor quer fazer você entender que a gente não está com nada. E que a gente precisa de Jesus na vida para ser igual a Ele. Olha lá, vamos ler. 1, 2, 3, com voz forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Ao sentimento de Jesus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tenha esse sentimento, e você vai estar com uma sã consciência, vivendo esta vida ou nessa vida, adorando aquele que vive e reina para sempre. Nessa manhã você tem a oportunidade de perdoar aquele que te ofendeu. Eu sei que às vezes pode ter alguma irmã aqui, que lá no fundo da sua alma, você tem uma mágoa, alguma coisa que fizeram com você, e que você já não suporta mais olhar na cara. Hoje e amanhã de você refletir, parar e analisar. O céu, ou no céu, não entra mágoa. E se tem mágoa no seu coração, você não vai entrar lá. A não ser que você tire a mágoa, arranque fora e tenha o sentimento de Cristo Jesus. Você acha que Jesus tem mágoa de alguém? Hein? Não. Mas ele tem tudo para ter tido mágoa, sim ou não? Tenho mágoa da humanidade. Fui lá, veio para os que eram seus. Os seus não receberam. Criticaram-no, não o aceitaram. Aí Paulo diz, tenha o mesmo sentimento de Cristo. Tenha o mesmo sentimento de Cristo. Irmão, se você tiver o sentimento de Cristo, o céu está dentro de você. Paulo, em 2:20, nós não terminamos de ler o texto, 2:20 de Gálatas, ele disse assim, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo-a pela fé. Somente pela fé você vai conseguir a estatura de um verdadeiro cristão. Amém? Terceira coisa. No verso 8, Paulo fala sobre a busca pela justiça. O capítulo 13, verso 8, diz assim, a ninguém devais, 13 de Romanos, alguma coisa, a não ser o quê? O amor. Essa expressão, a ninguém devais alguma coisa, significa justiça. Você é justo. Você não pode dever nada a ninguém, a nada. Você não pode dever. Meus irmãos, eu não estou falando de money. Eu não estou falando de você ir lá e comprar lá o seu Rolls Royce por um preço que você vai pagar mensal. Está devendo. Não é essa dívida, eu estou falando de dívidas morais, espirituais. A ninguém devais alguma coisa, não fica devendo nada a ninguém. Em outras palavras, pratique a justiça, seja justo para você mesmo. Agora, isso não te dá o direito de julgar as pessoas. Justiça aqui não é no sentido de julgar as pessoas, porque infelizmente nós só pegamos as coisas tudo do lado oposto. Irmãos, Paulo fala, quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 11, que a gente tem direito de julgar uma pessoa só nessa vida. Quem? A nós mesmos. Esse julgar a nós mesmos é exatamente a busca pela justiça. Se tem uma coisa que Deus exige, é a justiça. E mesmo porque Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. E exige justiça. O que é ser justo, irmão? Ser justo é a qualidade fundamental da natureza de Deus. Justiça é a qualidade fundamental da natureza. Deus, ele é justo. Não tem erro nele, não tem falha nele, não tem injustiça nele. Quando você vê alguém caindo no inferno, partindo para a eternidade sem Deus e indo para o inferno, sendo condenado, não é problema do amor de Deus, é porque ele é justo. Eu costumo dizer que é o amor fazendo justiça. Aleluia. Mesmo porque, não sei se você vai me entender,
Amor não é sentimento. Tem muita gente enganada achando que amor é sentimento. Amor é atitude. Tem muita gente enganada achando que, eu não sinto nada por ele, eu não sinto mais. Tem uns que falam, eu não sinto mais, vou largar porque eu não sinto mais amor por ele. Toma vergonha. Isso é balela, papo para... Provado cientificamente, amor não é sentimento, amor é atitude. Amor é estado de espírito. Quem ama, ama. Quem ama, ama. E amor é justiça. Justiça é amor. Quando a Bíblia diz assim, mais adiante, o verso 10 diz assim, o amor não faz mal ao próximo. Se você não faz mal ao próximo porque por causa do amor, significa que com o próximo você só faz justiça. E agora, outra coisa. Não significa dizer que se você é justo para com alguém, esse alguém é obrigado a ser justo para com você. Aí que está o problema do cristianismo. Aí que está o problema do cristianismo, pastor Paulo. Na verdade, problema no bom sentido. Entender isso é que é difícil. Porque, geralmente, quando eu sou justo para com a irmã Nelly, eu exijo que ela seja justa para comigo. Isso dentro do meu conceito de justiça. Como é que eu posso ser justo para com ela e ela não ser justa comigo? Como é que eu posso amar se ela não está sendo justa comigo? Olha aqui para mim. Se Jesus, eu vou voltar de novo em Jesus, ele é o nosso exemplo, sim ou não? Se Jesus fosse esperar alguma coisa em troca da humanidade, ele amaria? Irmãos, isso é que é ser crente. E digo isto conhecendo o tempo. Vai ficar muita gente no arrebatamento, sabia? Muito. Irmãs, que Deus ajude para que nenhum de nós fique aqui, não. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você, de cada um de nós. Que a gente nunca fique aqui, não. A gente não fique. Porque poderemos ser pegos de surpresa. E vamos ser pegos de surpresa. Mas é uma surpresa que nós já devemos estar esperando. Você precisa estar esperando. Como pastor, eu digo isto. Isto o quê? Vida de justiça. De amor. Amor ao próximo. De entrega totalmente. Irmãos, você precisa amar. Talvez você não vai me entender, talvez não vai querer aceitar, porque tem um negócio de não aceitar, mas ok. Você precisa amar sem ser amado. Eu estou falando de cristianismo. Você tem que oferecer uma face se baterem na outra. Eu estou falando de cristianismo, eu estou falando de Jesus. Jesus é o meu mentor, Jesus é o meu alvo, Jesus é o meu padrão, Jesus é o meu modelo. Racalabachurimiaia, urimiandarabachurimiandarai. Jesus é o modelo, Jesus é o modelo. É por isso que o texto sagrado diz lá em Filipenses, que ele foi conhecido como forma humana, foi obediente até a morte de cruz. E por causa disso, pela sua obediência, pela sua precisão de ser o homem perfeito, de trabalhar a sua perfeição como homem, estou falando de Jesus como homem, se lhe deu um nome que está acima de todo nome. E que diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar, para a glória de Deus Pai, que Ele é. Domingo eu preguei aqui, parece que foi domingo, eu preguei aqui sobre exatamente, não, na terça-feira eu preguei aqui na nossa Santa Ceia, sobre o nome de Jesus. Irmãos, Jesus está na sua vida, Jesus é a sua vida, Jesus está em você. Você precisa defender o nome de Jesus, viver como Jesus, andar como Jesus. Eu não sei se alguns já conhecem aqui, eu li um livro uma vez chamado, eu tenho esse livro na minha estante, diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, andando os seus passos, pisando onde você pisa, ele põe o dele. O que faria Jesus? Ser crente, irmão. Ser crente
é mais do que pegar uma Bíblia e vir para a igreja. Ser crente é mais do que colocar esse uniforme e vir para a igreja. Ser crente é mais do que dizer eu sou crente. Ser crente é ser Cristo. Ora calava choremia. Calabai. Paramachu calamandaraba. Ora. Todavia, não mais vivo eu. Isso que você está vendo aqui, ó, Paulo falando, isso que você está vendo aqui é Cristo. Um dia Paulo falou assim, para mim, o viver é o quê? O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Você pode falar assim, para mim, o viver é Cristo. Irmão, ser crente é bom demais. A justiça de Deus é revelada através do seu evangelho. Gente, na hora que for me parar, vocês falam. É só fazer um sinal assim que eu estou parando, tá? É só fazer um sinal que eu vou parar, porque se vocês deixarem eu vou falando. Mas dê um sinal que eu paro. Amém? Se vocês não mandarem eu parar. É para me parar agora? Irmãos, 15 minutos eu paro. Irmão, como é que a justiça de Deus se revela? Oh, meu Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 16, versículo 17. É um texto muito conhecido de todos nós. Paulo diz assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o quê? Para quê? De todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, também do grego. Verso 17. Porque, vamos lá juntos. Porque no evangelho é revelado, de fé em fé, a justiça de Deus. O evangelho revela, pela fé e de fé em fé, a justiça de Deus. Você quer ser justo? Observe o evangelho. É por isso que nós, os evangélicos, que seguimos o evangelho de Cristo, somos justificados. Você quer ver? Abre a sua Bíblia em Colossenses. Olha aqui, é texto bíblico, irmãos. É a palavra de Deus. Como é maravilhoso nós estudamos a palavra de Deus. Acho que é Colossenses, capítulo número 3. Não é esse não. Mas o texto diz assim, justificados. Romanos 5. Vamos ver se é Romanos 5. Romanos 5:1. Obrigado. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Olha, justificados pela fé. Aí Paulo está exatamente dizendo para nós, de fé em fé, aí em Romanos 1, que o evangelho é a nossa justiça. Recebemos a nossa justificação. Agora, espera aí, eu falei isso aqui essa semana, parece que eu falei isso aqui. Acho que eu falei isso em Martazina também. Mas é muito importante. Diga comigo assim, justiça é justiça. Diga assim, quando eu trabalho a semana toda, é justo, no final da semana, eu receber o meu salário. Isso é real, não é? É verdade, não é? O que é o salário do pecado? Você acha que é injustiça ou justiça da parte de Deus quando alguém morre? Por que é justiça? Está recebendo o salário que ele fez para receber. Agora, aonde está a graça de Deus nisso? Onde está o bonito nisso? É que Jesus foi lá e recebeu o salário nosso. E olhou para você, Zé Mauro, e disse, fica tranquilo, você não vai receber esse salário, porque eu vou te dar vida.
No lugar... Oh, Ramandarabaxô. E aí que entra a questão da justiça que Paulo fala aos Romanos 5, justificados pela fé. Aqui é que entra a questão. Por que você vai para o céu? Porque alguém recebeu o seu preço. E em troca te falou agora o ticket para você entrar no céu. Você ia descer para o inferno, morte eterna, agora você vai viver eternamente. Por que, Jesus? Eu já fui lá e já recebi o seu salário. Somos justificados pela fé. Paulo está dizendo, olha, busque a justiça, porque estamos vivendo os últimos momentos. E digo isto, porque o tempo se aproxima. E digo isto porque estamos no fim. E digo isto porque já está acabando o tempo. Seja justo. Seja justo. A justiça você vai receber do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira coisa, ou quarta coisa. Quarta coisa diz, santificação em tudo. Eu vou deixar as outras 4 para uma outra oportunidade, porque o tempo se foi. Santificação em tudo, em toda a vossa maneira de viver. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da fornicação. Abstenhais da fornicação. Hebreus 12, 14 diz o seguinte, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Santificação. A vida cristã tem... diga comigo, a vida cristã tem que ser uma vida santa. Irmão, não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Ou é santo ou é santo. Sede santo, porque quem vos chamou é santo. Pedro que disse isso, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pastor, como ser santo? Em João 17, Jesus diz assim, purifica-os na verdade. A sua palavra, ou santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Quer ser santo? Leia a palavra de Deus, porque ela vai te ensinar a vida de santidade. Aqui está o manual de sermos santos. Segunda coisa, outro elemento. Qual é o elemento, pastor? É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 12, 3 diz, por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta de Jerusalém. Ele morreu e derramou sangue, e o sangue santifica. Quer ser santo? O sangue de Jesus santifica a nossa vida. Agora, interessante. Para encerrar. Irmãos, existe uma ordem de santidade. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Por favor, põe aqui no telão para nós. Para nós entendermos, eu estou encerrando aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria pedir, se possível for, alguma das irmãs cantoras aí, para louvar ao Senhor. O grupo de louvor vai cantar. O grupo de louvor, por favor, cantar aquele hino aqui. Pode vir para cá o grupo de louvor. Se preparar aqui que eu já estou encerrando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 2 e 9. Vamos ler junto? Lá no telão? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita. Diga assim, sacerdócio real. Irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 28, lá por volta do versículo, no capítulo 28, você vai aprender sobre as vestes sacerdotais. Olha aqui para mim, preste atenção, já estamos encerrando, mas ainda não encerramos. As vestes sacerdotais. O sacerdote para o santuário, para oferecer sacrifícios ao Senhor em eles precisavam de vestir roupas, de uma roupagem diferente, né? Tinha suas roupas sacerdotais e eles se preparavam todos, se lavavam e entravam na presença do Senhor. E uma coisa que chamava a atenção na vida do sacerdote
é que existia uma das peças das suas vestes que chamava mitra. Mitra. Na mitra existia uma lâmina de ouro que ficava na fronte do sacerdote. E, na verdade, era do sumo sacerdote. E nessa mitra, ou nessa lâmina de ouro, dade ao Senhor. Era necessário. O sacerdote, ele, para entrar no Santo dos Santos, ele entrava com aquela faixa, santidade ao Senhor. Deus não abria mão da santidade do sacerdote para que pudesse ele ter acesso na presença de Deus, ou na sua presença. Santidade ao Senhor. Pedro escreve, em outras palavras, o sacerdócio sombra passou. O sacerdócio que era apenas uma figura passou. Jesus, o sumo sacerdote, chegou e os tempos mudaram. Agora, sacerdote é a igreja inteira. Vós, Pedro diz assim, vós, geração eleita, aleluia. Vós, nação santa. Vocês, povo adquirido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, foram santificados e se tornaram sacerdócio real. Agora não é mais figura, agora é real, é o sacerdócio. Irmão, cada um de nós aqui somos sacerdotes, porque podemos entrar na presença do Senhor, mas a lâmina de ouro está escrita na nossa testa, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Pastor, como é que é isso? Ai, ai, ai. Eu ouvi alguém dizer há poucos dias atrás, me contaram esse fato, que chegou uma pessoa num salão de beleza, estava sentada na cadeira lá, e a mulher lá trabalhando no salão de beleza, e puxa para lá e puxa para cá, que eu não sei como é que essas irmãs aguentam, e vai e vem para lá, e pasta para lá e rasta para cá, e enfia um trem quente lá e puxa para cá, e vai, e tem que, se fosse eu ficar doido ali. Aí chegou. Ia conversando ali, e a irmã crente, serva de Deus, serva do Senhor. Eita glória, tem servo de Deus ainda. Tem serva de Deus que vai no salão de beleza ainda. Tem serva de Deus. Tem gente no salão de beleza que ainda é servo de Deus. Aí chegam as outras, toda piriguete, periquitando, e aquela bagunceira toda que chegou. Aí a que estava lá, tá vendo essa aqui? Falou com as outras. E o pior era pastoras que estavam chegando. Me contaram isso. Só não vou dizer a cidade. Chegou acho que 2 pastoras. A que estava fazendo o cabelo, a profissional. Falou, essa aqui é crente. Vocês não têm diferença do mundo. Essa santidade. Não precisa colocar escrito. É só olhar que está. Oh, aleluia. Conserve a santidade, minha irmã. Conserve a sua santidade. Conserve a sua identidade. Estão criticando de você. Esse cabelo é isso. Faz isso aqui. Põe um brinco de cá. Pendura um trem de lá. Põe uns penduricalhos daqui. Arruma um trem dali. Põe a unha aí, uma metade preta, outra metade vermelha. Para com isso. O mundo faz isso. Nós somos rebanho de Deus. Aqui não, Satanás. Aqui tem identidade. Aqui tem identidade. Aqui a gente sabe para onde estamos indo e a quem nós estamos servindo. Aqui não, demônio. Aqui quem manda é Jeová. Aqui nós estamos na Bíblia Sagrada. Deixa criticar a gente. Enquanto estão nos criticando, a gente está crescendo. E fica velhaco, porque nós vamos tomar esse país. Você não vai ficar mais bonita, você não vai ficar mais feia, você não vai ficar melhor, você vai ser o que é. Você precisa ter Jesus na vida. Deixa o mundo testificar para você. Ali lá vai uma serva de Deus. Ali lá vai um servo de Deus. É diferente. É diferente. O Adilson Gigante cantava um hino. Eu não sei se os irmãos lembram de antigamente. O Adilson Gigante, já dorme no Senhor, ele cantava um hino. Essa é uma... Você deve conhecer, né?
Seu jeito é bem diferente. Ninguém se engana. Meu Jesus. Certamente é o mundo falando. Jeito é. Irmãos, essa é a nossa marca. Essa é a nossa marca. Identidade. A gente sabe. Não, o mundo não vai nos absorver, não. E nem nós vamos absorver o mundo. Na verdade, é igual óleo e água. A gente é óleo e água. Nós somos o óleo, a água é isso. Ou vice-versa, whatever. Não importa se você é água ou se você é óleo. Importa que o mundo não mistura com nós, porque nós não temos nada a ver com esse mundo, irmão. Não temos nada a ver. Não queremos assim. Ai, ai, ai. Eu escrevi isso no meu livro. Quem lê o meu livro sabe disso. A gente não assimila a cultura do mundo. Não. A gente não assimila a cultura do mundo. Eu cheguei... Ai, meu Deus. Eu cheguei na Ucrânia e tinha uma irmã, foi conosco, de um outro missionário, estava em 2 missionários. Ela usava o cabelo dela comprido, solto, cabelo, a irmã Isaura. Não sei se ela está me ouvindo, mas ela soltou o cabelo. Ela soltou o cabelo. E era um escândalo soltar o cabelo na Ucrânia. Era o maior escândalo, o que para nós é a santidade, não é? Soltar o cabelo lá embaixo, né? Santidade, mas santa. Lá na Ucrânia era prostituta. Mulher que soltava o cabelo é porque estava se oferecendo para os homens. É outra cultura, é outro povo. Aí a irmã, o esposo dela chegou, irmã, Isaura, sobe o seu cabelo, prende o cabelo. Ela disse, não, a minha cultura brasileira, cabelo solto, isso para mim, não estou falando, para mim é outra coisa, para mim é santidade. Ela não se aculturou. Contei isso no meu livro. Ela não prendeu o cabelo para satisfazer a cultura dos ucranianos. Isso Deus me deu uma lição. Deus me deu uma lição. Não é porque o mundo pede para mim fazer que eu vou fazer. Eu tenho a cultura do céu. Arabaxandarai. Oh, aleluia! O céu me diz para ser assim, eu vou ser assim, aonde eu estiver, com quem eu estiver. A Bíblia Sagrada me manda ser assim, eu vou ser assim. Se o mundo gosta, gostou, se não gostar, come mais pouco, mas eu vou continuar a ser o que a Bíblia diz para mim ser. Quantos adoram ao Senhor? Oh, aleluia! Pode adorar o Senhor nessa noite, nessa manhã. Já estamos encerrando, irmão. No mundo busquei. Vamos ficar de pé. Mas não eu precisava de falar sobre o tempo de estar vigiando. Canções tão vazias. Orar em todo o tempo. Rejeitar as obras das trevas. Vestir das armas da luz. Meu Deus. Revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. Isso fala de desenvolver. Muito mais baixo, só um pouquinho mais baixo. Revestir-se de Jesus Cristo significa de desenvolver em nós a natureza de Cristo. Oh, aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã e dissesse, Senhor, eu preciso de viver uma vida de santidade. Não tenho Em medo. Antioquia foi a primeira vez que Expor minhas os fraquezas. cristãos, um pouquinho mais baixo, em Antioquia foi a primeira vez que os cristãos tomaram o nome de cristão. Por quê? Porque faziam o que Cristo dizia. Irmãos, nós somos cristãos. A Igreja Católica, também está no meu livro. Estou fazendo propaganda do meu livro hoje. A Igreja Católica, pastor, quando Constantino assumiu o trono em Roma, ele encontrou a igreja nas catacumbas.
Lá estava a igreja nas catacumbas de Roma, cantando, adorando e crescendo. Quer ver o povo de Deus crescer? Manda a luta. Os bichinhos correm a oração e começa a crescer, vai crescendo. E o povo lá na catacumba, caladinho, crescia. É igual a igreja na China. Você sabia que a igreja chinesa hoje é a maior igreja do mundo? Escondida, mas é a igreja maior do mundo. A igreja na Coreia do Sul é a maior igreja da história da humanidade. Vieram da Segunda Guerra Mundial arrasados. Hoje a nação é riquíssima. Um dos maiores, mais ricos do planeta, Coreia do Sul. Irmão, tem igreja lá que tem 700 mil crentes na sede. Ah, se isso acontecesse com o Brasil. Ou aqui. A igreja estava lá. Constantino chegou e disse: não, eu preciso vencer as cruzadas. Eu preciso vencer a guerra. Vou tirar esse povo, porque aonde esse povo chega, esse povo tem autoridade, esse povo tem poder. Irmão, não se iluda. O diabo às vezes reconhece o poder na sua vida para tirar proveito dele. Não se iluda com elogios. Elogios nem sempre vai trazer bênção para a sua vida. Nem sempre o elogio vai fazer você descer, vai fazer você subir e achar que é o tal. E foi isso que aconteceu com a igreja. Constantino chegou e disse: não vem. Tiraram ele das catacumbas, mas disse: você tem que casar com o Estado. Aí virou Igreja Católica Apostólica Romana. Virou a igreja romana. Casou-se com o Estado. Mistura de religião e Estado dá problema. Igreja é igreja, Estado é Estado. Tem autoridade no Estado, representante de Deus, levantado por Deus, mas tem autoridade na igreja, que não fica menos do que a do Estado. Eu digo até que a da igreja é maior, porque nós temos um Deus maior. Quantos adoram ao Senhor nesta manhã? Foi encerrando. A igreja saiu da catacumba. Saiu. Aplaudida. Oh, vencemos. Cuidado com a vitória. Cuidado com a vitória. A vitória pode te levar por um caminho se você não continuar na presença de Deus. Obtive vitória. E aí você começa a descambar, sair da presença. Você sabe por que Deus gosta de ver crente em luta? Porque na luta você está bem perto dele. A igreja saiu, se casou com o Estado, se fundiu no Estado, virou agora igreja-Estado, Estado-igreja, Estado-igreja. Perdeu a referência cristã. Perdeu a referência cristã. Martim Lutero chega no ano 1517. Eita glória. Martim Lutero chega. Romanos capítulo 1, verso 16, 17. O justo tem que viver pela fé. Ele lê. O céu falou. É isso aqui, Lutero. O justo tem que viver pela fé. Ele escreve 95 teses. Vai na porta da igreja. Tá. Que é isso, Lutero? Reforma total. Eita. Reforma total. Roma, não. Cristo. Roma, fica para lá. Cristo. E este crucificado. Oh, racalaba, choremiaia. Levante a sua mão para o céu e diga assim: é Cristo. Fecha os seus olhos, segura a mão lá em cima e diz: é Cristo. É Cristo. Se você puder dizer é Jesus, vai dizendo o nome de Jesus aí, vai. Não tenho medo. Oh, vai dizendo aí, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas. Desenvolve a natureza de Cristo na sua vida. Desenvolve a natureza de Cristo. Você, igreja, é casada com Cristo e não com o Estado.
tua graça, não posso me achar. Pentecostes na sua vida nessa manhã. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Ore nessa manhã. Receba a glória, receba a graça, receba o poder, receba a unção. Aleluia. Mulher cristã, guarde a sua marca. Mulher cristã, guarde a sua marca. Aleluia. Nós somos diferentes. A mulher cristã é diferente. Você não pode viver como vivem as mulheres, filha de Belial. Aqui não tem filha de Belial. Aqui tem filha de Deus. Aqui tem filha de Deus. Vou dizer uma coisa, irmãs, olha para aquelas irmãs que são exemplos e siga elas. Olha para as irmãs que são exemplos, siga elas. Ai, meu Deus, você é diferente. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você vive aqui, mas não é daqui. A nossa cidade está no céu. O céu tem um padrão, irmã Sleide. Irmã Mário, o céu tem um padrão. Irmão Anderson, eu costumo dizer... Aqui, presta atenção nisso. Só vai para o céu quem tem o céu dentro. Só vai para o céu quem tem o céu dentro. Se o céu está do lado de fora de você, você está do lado de fora do céu. Aleluia.
Paulo diz assim: se eu for comer carne, eu vou escandalizar o pastor Larissônio. É só um exemplo, tá, irmão? Isso aqui é a rocha. Mas se eu comer carne, eu vou escandalizar ele. O que eu tenho que fazer? Não come. Torcida, não come. Se passar um esmalte na unha, vai escandalizar a sua irmã? Não passa. Com esmalte ou sem esmalte, com batom na boca ou sem batom na boca, com brinco na orelha ou sem brinco na orelha, vai escandalizar a sua irmã e seu irmão. Muita gente vai para o inferno por causa disso. Larga essa bandaiada para lá e vamos servir o Senhor. Mas por que você é diferente assim? Tu não usa nada. Fala que essa eu uso tudo. Eu uso tudo. Porque eu tenho Jesus, Jesus é tudo. Acho que eu vou parar por aqui, né? Vamos parar. Passou do tempo já mesmo, já está falando coisa demais, né, pastor? Aleluia. Não há nada melhor. Deus abençoe as irmãs. Que Deus guarde, que Deus nos ajude. Pastor Cito. Amém, irmãos? Vamos ver assim, assim. Neste mundo sou um cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito a passar duras provações. Convivo no meio de homens comuns, nem sempre a vida é doce como mel, mas graças a Deus já sou. Terei um futuro próspero e bonito, já fui nomeado cidadão. Vamos ver a igreja. Cidadão do céu, agora eu sou. Eu já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou por Cristo meu rei. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer passar? O pastor Israel estará fazendo o tema aqui. Não sei se a Magiane quer dizer alguma coisa. Pode vir aqui falar, Magiane. Aí, em seguida, o pastor Israel, com oportunidade. Louvamos a Deus pela vida do pastor Teos, trouxe a palavra tão maravilhosa, tão linda de cuidado, né, para nossas vidas, para a nossa vida espiritual. Quando ele estava falando sobre nos lavarmos, nos purificarmos para estarmos na presença do Senhor Deus, estava pensando lá em Apocalipse,
no capítulo 22, parece no versículo 14, onde diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esse processo de ir lavar não é de Jesus, é nosso. Amém, irmãos? Eu sou lavado no sangue de Jesus. Mas quem te lavou? Nós temos que ir na fonte. A fonte é Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse momento bom aqui na casa do Senhor. Irmãs, nós já vamos orar, mas antes, eu só quero lembrar que depois de amanhã, né, dia 15, é o aniversário da irmã Albertina. E eu quero chamar a irmã Albertina aqui para nós estar lendo o versículo e ela participar dessa oração. O pastor Israel já vai orar. Já vamos orar pela nossa companheira aqui também. Versículo 23, aliás, Salmo 23, o versículo 6, irmã Albertina fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da tua vida e habitarás na casa do Senhor por longos dias. Né? Fala, me seguirão e habitarei. Então, que seja para a irmã Albertina nessa manhã e para todos nós, essa promessa é tão linda, eu gosto desse versículo, porque é a coisa garantida, é certo. Certamente nós temos isso de garantia, bondade e misericórdia do Senhor. A irmã Mari vai estar passando das mãos da irmã Albertina aqui um presente. Vamos bater palmas aqui para a irmã Albertina, irmãs. Deus abençoe a irmã Albertina por mais um ano de vida que o Senhor deu para ela. E depois nós vamos ter ali um bolinho ali e tirar foto com a irmã Albertina ali fora. Mas agora o pastor Israel vai estar orando 7 horas da noite, irmãs. Ali à noite, 7 horas, as irmãs todas no padrão, viu, irmãs? Em nome de Jesus, vamos estar ali no padrão para nós louvarmos ao Senhor. 7 horas começando o culto. Todas as irmãs que chegarem, irmãs, vão chegar e dobrar o joelho para orar e só levantar do joelho na hora que for para começar o culto. Amém, irmãs? Glória a Deus. Vamos, Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. E minhas irmãs, vamos orar? Pastor Cido avisa que à noite vamos fazer as apresentações, né? Então, está todo mundo lá organizadozinho para a gente apresentar. Manhã de vitória, que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Amém? Amém. E que nós venhamos viver no padrão do céu. Amém, minhas irmãs? Feche seus olhos, vamos orar pela irmã Albertina. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã, por esta manhã de milagres, onde nós nos reunimos para aprender da sua palavra. Há uma necessidade urgente de estarmos despertados do sono. Senhor, o que nós estudamos aqui nesta manhã, que não venha simplesmente ficar por um momento, mas que possa ser digerido pela nossa alma e que possa produzir frutos espirituais, crescimento espiritual na vida de cada um dos teus servos e das tuas servas. Que cada uma das tuas filhas possam sair daqui com o coração disposto a melhorar, com o coração disposto a te servir, a parecer mais contigo, Senhor. Que suas vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra esta manhã. A tua serva, irmã Albertina, que fará aniversário depois de amanhã, nós antecipamos os nossos parabéns à tua serva e oramos sobre sua vida, ministrando sobre ela a tua graça, saúde, prosperidade, abundância espiritual em todas as áreas. Guarda seu esposo, seu filho, a sua família, pelo poder do teu nome. Concede a ela, Senhor, o presente de aniversário que deseja o seu coração. As programações, Senhor, no decorrer do dia, o culto à tarde, a finalização deste congresso, que tudo esteja na sua direção. Leva-nos em paz aos nossos lares agora, cobre-nos com teu sangue, pelo poder do teu nome, nós te pedimos, crendo, nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a igreja e o povo de Deus diga amém. Amém.